Olá, tudo bem? Trago neste vídeo a nossa reflexão do último domingo, quinto domingo após Pentecostes, em que nós queremos refletir sobre a seguinte temática: perspectivas sobre a lei. Sejam todos bem-vindos a este vídeo. Vamos juntos refletir sobre a palavra de Deus, especialmente sobre o texto de Romanos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Existe um axioma jurídico muito popular em latim que diz dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. O significado desta expressão está relacionado com a ideia de que, ainda que seja difícil cumprir a lei, ela continua sendo lei e precisa ser cumprida. Talvez essa dificuldade de cumprirmos a lei na sociedade não fique tão nítida se nós observarmos apenas aqueles crimes mais escabrosos, do tipo matar alguém ou roubar alguém. Mas pense um pouco em leis não tão duras ou em crimes não tão graves como estes que eu relatei. Você acha tranquilo pagar impostos? Ainda mais em se tratando do nosso país, onde nós sabemos que temos altíssima carga tributária e pouquíssimo retorno. Você acha tranquilo parar no sinal vermelho quando já passou de determinado horário e não tem ninguém passando? Ora, em muitas oportunidades nós teremos dificuldades em acharmos até lógica no cumprimento da lei. O problema é quando nós atribuímos essa dificuldade somente à lei. Quando nós achamos que o problema está na lei e não em nós. Há pessoas que guardam uma grande antipatia pela lei e até se orgulham de conseguir burlar ou achar brechas na lei. Provavelmente, se falarmos para tais pessoas que grande parte das leis humanas tem inspiração na lei divina, elas terão ainda mais raiva da lei. Mas afinal, por que Deus criou leis? E por que Ele criou leis tão difíceis para nós? Teria Deus um certo sadismo em criar os seres humanos e obrigá-los a cumprir determinadas leis? Seria Deus um criador ranzinza que faz questão de dificultar a nossa existência? Ou será que nós podemos ter uma outra visão sobre a lei? Será que as leis são sempre ruins para nós? Ou será que elas possuem uma funcionalidade importante para a nossa vida? Ao longo da epístola de Romanos, o apóstolo Paulo vai falar muito a respeito da lei. E ele vai trazer uma perspectiva bem interessante para nós, especialmente no capítulo 7. E nós podemos tomar como base, especialmente o versículo 12, que diz assim: a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Ora, como algo que vem diretamente de um Deus que acreditamos ser bom pode ser ruim? Como algo que diz o que é certo para mim pode ser mal? No relato da criação percebemos que tudo o que Deus faz é bom. Todos os dias são concluídos com aquela frase: e viu Deus que tudo o que havia feito era bom. Não há exceções. Podemos até pensar, mas Deus criou as baratas? Ou Deus criou os mosquitos? Porque para nós esses animais não são bons. Mas isto está na nossa perspectiva humana. Se observarmos a funcionalidade deles no ecossistema, perceberemos que até mesmo estes animais que para nós são insignificantes e até são nocivos à nossa saúde, eles têm uma função no meio ambiente.
A verdade é que na perspectiva da palavra, que é a perspectiva de Deus, não há nada que Deus tenha criado que não seja bom. Portanto, a lei é boa, porque a lei de Deus, os mandamentos, foram criados por Deus. Quando observamos algumas leis humanas que recebem uma forte influência do Decálogo, logo constatamos que as leis servem para dar proteção aos bens humanos de maior valor. A lei procura proteger a vida, os bens, a honra, as relações, o corpo, as finanças e tantos outros bens de valor para nós. Ao longo dos anos, houve uma grande evolução nas leis. Se antes um governante poderia fazer o que bem entendesse com seus súditos, hoje não é mais assim, graças a Deus. Se pensarmos quantas atrocidades já não foram cometidas por governantes inescrupulosos, em uma época em que eles podiam fazer tudo, ficamos barbarizados e escandalizados. E talvez você pense, mas hoje as atrocidades continuam acontecendo. Continuam existindo governantes inescrupulosos que se perpetuam no poder. É verdade. Mas há um maior controle de suas ações e há uma maior proteção para nós, não há nem o que se discutir, porque na Idade Média, por exemplo, só para citar um exemplo, um governante muitas vezes iria se deitar com uma noiva antes da sua noite de núpcias com seu noivo, com seu marido. O monarca fazia o que ele quisesse e ninguém poderia fazer nada contra isso. Pois muito bem, no tempo bíblico antigo, ainda que não houvesse códigos legais, cortes e juízes, estabeleceu-se uma forma de coibir os rompantes humanos de violência e de brutalidade, por meio da conhecida lei de Talião. Vocês lembram qual é a lei de Talião? Isso mesmo, olho por olho, dente por dente. Se para nós hoje tais leis são leis arcaicas e ultrapassadas, naquela época foram leis muito importantes para proteger as vidas. Porque, imaginem só, antes eles poderiam fazer o que bem entendessem, mas com essa lei, pensava-se duas vezes antes de atacar uma outra pessoa. O drama humano não está na existência da lei, mas na dificuldade em cumpri-la. É o que o apóstolo Paulo vai destacar ao longo de Romanos, e em Romanos 7,13 ele diz assim: então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. O drama humano, a dificuldade humana, portanto, possui 6 letras e nos acompanha desde o nosso nascimento até a nossa morte. E você sabe do que eu estou falando e do que o apóstolo Paulo falou. A palavra pecado. Semana passada nós vimos como Jesus nos liberta da escravidão do pecado e nos compra por meio do seu precioso sangue, a fim de nos conceder a possibilidade de vivermos em novidade de vida, livres das amarras do pecado. O problema é que nós continuamos com a natureza humana, que nos traz uma forte inclinação para o mal e, obviamente, para o descumprimento da lei de Deus. O que podemos fazer diante deste quadro? Precisamos alimentar mais a nossa nova natureza e não a nossa velha natureza. Não há outra forma. E só poderemos agir assim com o auxílio do Espírito Santo pelos meios da graça, palavra e sacramentos. Se apenas analisarmos a lei e confiarmos nela, quebraremos a cara.
Por isso, Paulo ressalta no versículo 6 de Romanos 7: porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei, mas de maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, e ao longo do capítulo 7 de Romanos, que a lei pode ser boa e nos conceder ordens salutares a obedecer, mas ela não nos traz a capacidade de cumpri-la. E além disso, a lei tem a sua serventia e funcionalidade, mas ela não pode nos salvar, pois nós não somos capazes de cumpri-la perfeitamente. Sabendo que não podemos nos salvar por meio da lei, é que Cristo vem para nos salvar, pois Ele cumpre a lei perfeitamente em nosso lugar, morre em nosso lugar. E assim nós podemos encarar a lei como ela deve ser encarada, não como algo ruim que Deus criou para nos sacanear, e nem como um meio de obtermos a nossa salvação. Contrariando aqueles que pensam que nós luteranos somos antinomistas, isto é, que desprezamos a lei de Deus e que falamos que não precisamos nos importar em cumpri-la, vale a pena reforçarmos que a lei foi criada por Deus e, portanto, ela é muito boa, se visualizada na perspectiva adequada. Para tanto, nada melhor do que relembrarmos das 3 funções da lei para o cristão. Você se lembra quais são as 3 funções da lei para o cristão? As 3 funções da lei são as seguintes. Primeira, o uso da lei é conhecido como freio. Freio é um uso mais geral, também conhecido como uso político. Não é um uso direcionado somente para cristãos, mas serve também para não cristãos. É o uso mais conhecido que está inserido no Código de Leis de todos os países e funciona exatamente para refrear os ímpetos pecaminosos ou os ímpetos da inclinação ao mal que o ser humano tem. Ainda que não gostemos de pagar impostos, ele é necessário para que existam escolas públicas, hospitais públicos, manutenção de vias, pagamentos de funcionários. Só há 2 opções: pagá-lo nos moldes e parâmetros estabelecidos pelo governo ou sofrer sanções, que poderão ir de multas e descontos até prisão em caso de sonegação fiscal. Portanto, pelo medo e receio da punição, grande parte das pessoas, sendo éticas ou não, cristãs ou não, irão preferir obedecer à lei. O segundo uso já é um uso mais teológico e também pedagógico, e é conhecido como espelho. Vai guardando os nomes aí. Primeiro uso, freio. Segundo uso, espelho. Paulo diz lá em Romanos 7, versículo 7, foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. A lei em seu segundo uso é como um espelho, pois ela nos mostra quem nós somos. Ela nos diz, conforme o que o apóstolo Paulo destacou, não cobice. Mas sabemos que, ainda que não queiramos, acabamos por vezes cobiçando. Portanto, a lei aponta quem nós somos: cobiçadores, pessoas que cobiçam. Portanto, ela nos mostra que somos pecadores que necessitam de Deus. Em seu segundo uso, normalmente a lei ela terá mais impacto sobre o cristão e possivelmente sobre aquele que estiver em vias de ser convertido pelo Espírito Santo. Afinal, o Espírito irá trabalhar o arrependimento na pessoa até que ela chegue à fé. Sobre o segundo uso, Lutero vai afirmar o seguinte em seu comentário no livro de Gálatas:
O uso e fim correto da lei, portanto, é nos acusar e condenar como culpados quando vivemos em segurança, para que possamos ver a nós mesmos em perigo do pecado, ira e morte eterna. A lei, com esse ofício, ajuda indiretamente na justificação, no fato de direcionar o homem para a promessa da graça. Já o terceiro e último uso se dará exclusivamente em pessoas que já foram convertidas e que lutam para viver o seu discipulado. O terceiro uso, conhecido como norma, é o uso mais didático, pelo qual a lei fornece uma regra para a vida dos crentes. Jesus falou em João 14:21, a pessoa que me ama obedece aos meus mandamentos. Na fórmula de concórdia, artigo 6, lemos: cremos, ensinamos e confessamos que a pregação da lei deveria ser dirigida também àqueles que verdadeiramente creem em Cristo, que foram verdadeiramente convertidos a Deus, regenerados e justificados pela fé. Desse modo, percebemos como a lei não somente é boa, como é muito boa e essencial em seus três usos: freio, espelho e norma. No primeiro uso, a lei freia os ímpetos humanos para o mal. No segundo uso, a lei mostra quem nós somos e qual a nossa maior necessidade. E em seu terceiro uso, a lei nos aponta a melhor maneira de vivermos e de praticarmos a fé. Amados no Senhor, a lei sempre será um desafio para nós. Humanamente falando, volta e meia iremos discordar das leis humanas, que são carregadas de injustiças e critérios dúbios. Por outro lado, a lei de Deus é perfeita e muito boa. O problema é que, mesmo sendo boa e perfeita, não recebemos dela o poder de cumpri-la. Por isso ela apenas nos acusa. Que bom que Jesus encarnou, veio ao mundo, cumpriu a lei em nosso lugar e nos garantiu a vida eterna. E diante deste fato podemos encarar a lei como ela deve ser encarada. Não como um meio de obtermos a nossa salvação, mas como uma forma de proteção aos bens humanos mais preciosos, como uma forma de nós enxergarmos como realmente somos e como um guia para a nossa vida no discipulado. Que Deus nos guie por meio da sua lei a seguirmos o nosso discipulado e, sob o seu auxílio e pela sua vontade, possamos também dar bom testemunho sobre quem nós cremos, no nosso Salvador, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.